Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Márcia Sueli e o nosso vídeo de hoje vai ser como pintar o babadinho. Eu vou iniciar esse desenho com base na cor que eu estou utilizando no acabamento, que é o rosa. Aqui no caso eu vou preencher ele com o rosa bebê. Começo pela almofadinha mesmo e vou preencher com rosa bebê. Esse pincel que eu estou utilizando, a referência dele é o 421. A numeração dele acredito que seja ou 6 ou 8. Pronto, preenchido isso aqui, eu já venho para o babadinho. Tentar fazer aqui mais rapidinho possível para não ficar longo. Sempre quando vocês forem utilizar a mesma cor, tanto no babadinho como na almofada, não tem problema fazer isso que eu tô fazendo, desde que também o trabalho executado seja pequeno. Esse aqui, no caso, é pintura em fraldinha, a fraldinha tradicional com a barra. Por isso que eu tô preenchendo tudo. Pra mim não vai ter problema na hora de fazer luz nem sombra. Se esse trabalho fosse maior, aí sim eu teria que fazer por parte, certo? Aqui no caso eu vou fazer a sombra dele, do travesseirinho, com a cor rose. Quem quiser pode estar utilizando também como sombra o rosa bebê, aliás, o rosa chá, a base é rosa bebê. Esses guias de cores que eu passo para vocês aqui é com base nas tintas Acrylex. Pronto, utilizei como base o rosa bebê. Venho agora com o rose e fiz a luz com o branco. A parte aqui da almofadinha finalizei. Daí o que eu faço? Com o rose, eu venho já para a parte de baixo da almofadinha. Vou acompanhar o desenho fazendo essa sombra embaixo do babadinho. Pronto, observem que eu acompanhei o desenho do jeito que estava o desenho. Eu acompanhei. Aqui no caso eu coloco um pouquinho de branco. Mão de levinha, não precisa estar a mão pesada executando o trabalho. E a leveza na mão você vai adquirindo com o tempo. Tem que treinar. Feito isso aqui, eu vou vir fazendo as marcações do babadinho. Mas, Márcia, como que eu sei como é que eu vou marcar esse babadinho? Aqui no caso eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer primeiro a luz com o branco. Deixa eu pegar uma outra numeração que fica melhor pra mim. Pronto. Com o cantinho do pincel, eu vou pegar e vou fazer a luz em volta de todo o babadinho. Novamente acompanhando o desenho. Se por um acaso vocês, quando forem fazer essa parte aqui, ela já estiver seca, se for o caso, né? Você vem com um pouquinho do rosa no cantinho e o branco no outro, certo? Que é justamente para ver a mistura entre os dois. Então, eu venho novamente e vou fazer em toda a volta. É uma dica simples essa daqui. Outra dica para esse mesmo efeito aqui é você pegar uma gotinha do diluente. Você vem e carrega com branco em um cantinho do pincel, no outro cantinho diluente, e vem fazendo a mesma coisa.
O pincel vai deslizar, você vai conseguir fazer o que você pretende, que no caso aqui é fazer a luz no babadinho, sem maior problema. Quando eu fizer em toda a volta essa luz, agora sim eu venho com o pincel menorzinho e vou fazer novamente a luz sim, mas agora na parte superior do babado. Como que eu vou fazer isso? Nessa área menor do babadinho é onde vai ser a luz, então eu não começo daqui, eu vou começar da parte superior. E assim venho marcando todo o babadinho, fazendo a luz. Em algumas áreas vão ficar próximas uma da outra, mas em outras áreas, conforme essa parte daqui de baixo, ela pode ter uma distância maior. Aqui no caso que não aparece a base dele, aí sim eu posso vir com a luz partindo da base, né? Aliás, do fim do babadinho. A base aqui o final do babadinho. Aqui é a mesma coisa. Aqui a área maior não ponho, eu ponho aqui, ó, na área menor do babadinho, a luz. E venho fazendo isso. Eu uso muito o canto do pincel para pintar. Principalmente áreas menores, eu faço muito isso. Usar o canto do pincel para fazer a pintura. Aqui no caso eu posso utilizar porque vai ficar uma distância grande. Eu vou só corrigir aqui e venho bem aqui. Feita essa parte aqui, agora a gente vai dar profundidade aos babadinhos, né? Ao babadinho. Eu vou fazer aqui. Carreguei novamente só o cantinho do pincel. Vou começar por aqui. E vou fazer a sombra. Entre a luz, eu vou fazendo a sombra. É fazer e observar, porque nem todos os babadinhos vão ser iguais. Cada risco que você vai fazendo é um babadinho diferente. Pronto, aqui eu tô fazendo a sombra. Os pincéis que eu estou utilizando para esse trabalho, no caso, é o pincel, a marca Condor. A referência dele é o 421, numerações variadas, certo? Feito isso aqui em todo o babadinho, agora eu vou dar mais um retoque, que é o que? A parte inferior do babadinho. Vou fazer aquela curvinha, como se o babadinho estivesse fazendo esse contorno. Já essa parte aqui requer mais observações. Se você está iniciando, então o interessante é você fazer só essa luz e sombra. Essa parte aqui inferior você não marca. Mas é como se ela tivesse o babadinho dobrado. E eu vou ter que fazer isso aqui para parecer mais real, né? Parecer que o babadinho é um babadinho verdadeiro mesmo. Vou analisando onde que poderia ser feita essas dobrinhas e vou preenchendo. Não tem regra bem certa do que fazer. Se tem, eu ainda não conheço, tá? Eu vou passando muito para vocês o que eu conheço. Não adianta eu chegar para vocês aqui e dizer, olha, pessoal, faz assim, que é assim que dá certo. Se eu nem mesmo sei, então não adianta eu passar para vocês algo que eu não saiba. Então eu tô passando para vocês a forma que eu conheço. Por isso que às vezes até a palavra foge do que eu vou dizer. Porque assim, a gente vai fazendo e vai analisando. Aqui no caso, eu vou fazer uma finalização nesse viezinho que tem aqui em volta. Novamente, olha, aqui no caso já tá quase seco. Então eu venho com o clareador no canto, no outro cantinho o branco. E vou só finalizar aqui, ó. Fazer essa luz, mostrando o viés.
Feito o viés nessa parte aqui, aí no caso eu venho no cantinho novamente com o rose e vou fazer em toda a volta para marcar esse viés. Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou só fazer uma parte aqui do contorno para vocês verem como que eu faço. Eu utilizo a cor rústico para fazer contorno. Se por um acaso vocês gostarem dele dessa forma, vocês podem vir marcando com o rose mesmo. Vamos supor, você quer fazer contorno com rose, você vem acompanhando todo o desenho. Aqui no caso você vai marcar com o rose, a mesma cor que você fez a sombra. Vai marcando e vai fazendo os babadinhos. Se você não preferir dessa forma, preferir marcar mais, aí vem com o rústico e vai fazer essa marcação. Aqui no caso eu vou ter que ter cuidado, porque como é uma cor mais escura, eu tenho que ter cuidado ao marcar. Vou fazendo todo ele, imaginando como será um babado verdadeiro mesmo, assim, na hora de fazer a pintura, a gente mentalizar como seria ele se fosse real. Um exemplo é vocês pegarem uma almofadinha, um trabalho que tenha o babado. Olha, o babado vai ficar desta forma. E você vai contornar todo ele, seja com o rose, seja com o rústico. É o mesmo esquema na hora de fazer o contorno. Para contornos curtinhos, como é o caso aqui que vai fazendo parte por parte, eu indico esse pincel aqui, o 422 da Condor. A numeração dele é 000. Vocês, olha, ontem eu tentei fazer o vídeo, não deu certo. Tô fazendo hoje, sábado, porque ontem eu tentei, não deu certo. Muito barulho aqui em casa. Vocês vão ficar com o trabalho desta forma aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó, vão ficar com o trabalho desta forma. Aqui, no caso, eu contornei com rústico e fiz o poá igual tá aqui embaixo, olha, no acabamento do tecido. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Essa foi minha dica e boa pintura. Abração.